Durante 25 anos, Johnny Carson foi o apresentador noturno favorito dos Estados Unidos, recebendo mais de 18 mil celebridades no famoso sofá do seu talk show. Mas, ao longo de sua vida, houve 9 convidados que Johnny Carson disse que fediam a merda. Kirk Douglas. Kirk Douglas havia se consagrado como um dos atores de método mais intensos de Hollywood, mergulhando completamente em cada papel com uma dedicação quase religiosa. No programa do Johnny Carson, nos anos 80, o Douglas promovia seu filme como um garimpeiro do século XIX em condições brutais. Um produtor da época explicou que ele vivia o personagem por meses a fio. O problema era levar isso a extremos, afetando negativamente todos ao seu redor. Douglas chegou ao estúdio, aparentemente sem tomar banho há várias semanas como parte da preparação para seu personagem. A equipe do estúdio notou o odor insuportável do ator ao circular pelos bastidores. Testemunhas descreveram como uma mistura de roupas sujas, suor e o que chamaram diplomaticamente de autenticidade terrosa ao extremo. Extreme. Carson foi avisado sobre a situação antes do quadro do Douglas, lembrou um assistente de produção que trabalhava naquela noite. O diretor de palco foi ao camarim do Johnny para avisá-lo. Carson assentiu, respirou fundo e disse: Bem, isso é dedicação, suponho. Não estava bravo, mas se preparava para uma entrevista difícil. Quando Douglas entrou, a plateia reagiu na hora. Quem estava na frente recuou, cobrindo o nariz ou trocando olhares chocados. Carson, profissional, cumprimentou Douglas cordialmente, mas cinegrafistas notaram que ele manteve uma distância maior que o normal ao apertar sua mão. Ao longo da entrevista, Carson empregou várias técnicas estratégicas para controlar a situação. Ele frequentemente pegava sua caneca de café, aparentemente para tomar um gole, mas membros da equipe observaram que isso também lhe permitia cobrir brevemente o nariz. Ele direcionava muitas de suas perguntas virado ligeiramente para longe de Douglas, dirigindo-se tanto ao público quanto ao seu convidado. O mais impressionante é que ele fez várias piadas sobre a dedicação de Douglas à autenticidade, que reconheciam a situação sem mencionar diretamente o odor. Johnny disse algo como: "Você realmente se entregou totalmente a esse papel, não foi?" Lembrou um operador de câmera que estava focado em Carson durante a troca. A plateia riu porque entendeu exatamente o que ele estava insinuando. Douglas levou aquilo como um elogio ao seu método de atuação, completamente alheio ao subtexto. Foi uma esquiva magistral. O que tornava a situação particularmente desafiadora era a aparente falta de consciência de Douglas sobre como sua escolha afetava os outros. Ele parecia genuinamente confuso com a reação contida do público às suas histórias e com a entrevista notavelmente breve de Carson, que foi encerrada antes do previsto. Após o término do segmento e a saída de Douglas do palco, Carson pediu imediatamente que o estúdio fosse arejado durante o intervalo comercial. Um contra-regra abriu várias portas e ventiladores foram trazidos para renovar o ar. Carson brincou: "Respeito esse método de atuação, de preferência a uma distância considerável." O caso virou lenda, não pelo cheiro de Douglas, mas pela habilidade de Carson ao lidar com uma situação tão constrangedora. Ele conseguiu conduzir uma entrevista coerente, manter o público entretido e evitar humilhar seu convidado. Tudo isso enquanto lidava com um ataque aos seus sentidos que teria derrubado apresentadores menos experientes. Johnny tinha a filosofia de que todos merecem respeito, mesmo quando fazem escolhas questionáveis, explicou um produtor de longa data. Ele não ia humilhar Douglas na televisão por suas decisões de atuação de método. Não importava o quanto essas decisões afetassem todos no estúdio. Não era do feitio dele, mas ele também não ia fingir que estava tudo normal. Ele acabou encontrando um meio-termo bastante gentil, demonstrando claramente ao público que ele também passava exatamente pela mesma situação. Logo após aquela aparição, a equipe de produção passou a exigir um aviso prévio sobre qualquer preparação de personagem que pudesse afetar o funcionamento do estúdio. O pessoal da equipe acabou apelidando essa nova norma de Regra Douglas, muito embora ela nunca tenha se tornado algo oficial. Douglas nunca percebeu o desconforto que causou. Depois, ao falar da carreira, citou o programa de Carson como exemplo de como a indústria levava a sério o método de atuação, ignorando a diplomacia necessária para conduzir o quadro. Jennifer Grey. Jennifer Grey construiu uma carreira glamourosa como protagonista de comédias românticas.
Nos anos 80, era conhecida por sua beleza, charme e elegância natural nas telas. Ao promover seu novo filme no programa do Carson, a equipe esperava uma entrevista tranquila com uma das atrizes mais profissionais de Hollywood. O que tiveram foi algo bem diferente, que exigiu toda per amor. Grey chegou ao estúdio deslumbrante, vestindo um vestido de grife caríssimo e joias que brilhavam sob as luzes. No entanto, ao se acomodar na cadeira de convidada, um perfume intenso começou a tomar conta de todo o cenário. A fragrância não era sutil nem agradável, era sufocante, química e tão forte que causava reações físicas nos membros da equipe. O perfume era tão intenso que era quase visível, brincou um técnico de iluminação que trabalhou naquela noite. Eu estava lá em cima, nas vigas, e sentia o cheiro. Não era só forte, era um odor espesso e enjoativo que grudava na garganta ao respirar. Em minutos, vários tiveram dor de cabeça. Carson manteve a calma enquanto Grey sentava, mas quem observava via seus olhos piscarem rápido. Uma reação física ao cheiro insuportável. A equipe de filmagem, bem mais perto da ação, teve dificuldade em esconder o desconforto. Um cinegrafista limpava os olhos, alegando ser uma reação involuntária à intensidade do perfume. Johnny foi um guerreiro, mas dava para ver que ele sofria, lembrou um diretor na cabine. Ele mantinha o sorriso, mas seus olhos lacrimejavam. A certa altura, ele realmente teve que se virar e tossir, e disfarçou como se tivesse algo preso na garganta. O público provavelmente não percebeu que era porque o perfume estava forte demais. A própria Grey parecia completamente alheia ao efeito que sua fragrância estava causando em todos ao seu redor. Ela conversava entusiasticamente sobre seu filme, ria das piadas de Carson e parecia estar se divertindo muito, alheia ao desconforto físico de quem estava a 3 metros. O que tornava a situação delicada era que Grey era genuinamente gentil e profissional. Ela não estava tentando causar problemas. Ela simplesmente tinha usado uma quantidade excessiva de um perfume que já era forte, criando um ataque químico involuntário a todos no estúdio. Carson lidou com a situação com uma sutileza notável. Ele nunca mencionou o perfume diretamente, mas fez alguns comentários gentis sobre como Grey sempre causava uma impressão tão forte e como a presença dela preenchia o ambiente. O público, que conseguia sentir o perfume até nas últimas fileiras, entendeu o duplo sentido e riu com apreciação. Após a entrevista, o estúdio precisou de longa ventilação antes do próximo segmento. Vários membros da equipe relataram tonturas ou dores de cabeça que duraram horas após a saída de Grey. Uma assistente de produção revelou depois que saiu mais cedo, pois o cheiro lhe causou enxaqueca. Carson lidou com isso profissionalmente como sempre, mas depois nos disse que aquela entrevista tirou anos de sua vida, relembrou um redator. Ele chegou a dizer que precisaria de guelras para conseguir respirar debaixo d'água e, assim, escapar daquele perfume forte. Embora estivesse apenas brincando, a experiência acabou sendo realmente muito desagradável para ele. Tudo isso acabou gerando uma política interna, bastante curiosa dentro da emissora. A produção passou a solicitar formalmente aos convidados que evitassem o uso de perfumes, por conta do calor intenso no estúdio. A diretriz nunca foi ligada a um incidente, mas a equipe sabia que foi inspirada pela aparência aromática de Grey. Grey continuou a ser muito bem-vinda e, por isso, ela acabou retornando diversas vezes. Mais tarde, notei que os perfumes que ela usava tornaram-se bem mais discretos, o que sugeria que alguém, de forma gentil, a havia alertado sobre isso com bastante tato. A forma como Carson lidou com a situação tornou-se mais um exemplo da sua filosofia de entrevista: manter a dignidade de todos os envolvidos, abordar realidades desconfortáveis sem causar constrangimento e encontrar humor na imperfeição humana sem crueldade. Era um equilíbrio delicado que poucos apresentadores conseguiam manter com tanta habilidade. Robert De Niro. Robert De Niro era um lendário ator de composição que trabalhava constantemente em Hollywood há mais de 4 décadas quando apareceu no programa do Carson no final dos anos 80. De Niro era adorado por sua voz distinta, presença marcante e papéis coadjuvantes memoráveis em inúmeros filmes. Ele também era, segundo vários membros da equipe, um dos convidados mais difíceis que o programa já recebeu devido aos seus hábitos pessoais. De Niro era um fumante inveterado, consumindo vários maços por dia durante a maior parte de sua vida adulta. O cheiro de fumaça de cigarro impregnava tudo nele: seu carro,
ar. Até a pele dele parecia emanar um cheiro rançoso de tabaco. Quando ele entrava em uma sala, o cheiro o precedia como uma nuvem invisível. O problema não era apenas o cheiro de fumaça, embora isso fosse certamente perceptível, explicou um assistente de produção que trabalhou naquela noite. Leonard também tinha o hábito de não lavar suas roupas com muita frequência. Ele tinha umas jaquetas e camisas favoritas que usava o tempo todo, e, junto com a fumaça de cigarro, isso criava um cheiro muito desagradável que era difícil de aguentar. Carson não fumava e, na verdade, sempre falou abertamente sobre os perigos do tabagismo, o que tornava a participação de De Niro particularmente desafiadora do ponto de vista pessoal. Mas o profissionalismo de Johnny nunca vacilou. Cumprimentou De Niro calorosamente, embora a equipe notasse que ele manteve certa distância durante a interação. Na entrevista, Carson usou técnicas para lidar com o desconforto. Manteve a conversa fluindo, com perguntas rápidas, que evitavam pausas longas, onde o clima pudesse ficar evidente. Ele também gesticulava bastante, criando um deslocamento de ar que ajudava a dissipar o cheiro concentrado ao redor da cadeira do convidado. O que tornava a aparição de De Niro única era sua total despreocupação com o próprio odor. Ele era um conversador encantador, engraçado e envolvente, com histórias maravilhosas da era de ouro de Hollywood. A personalidade dele era tão cativante que a plateia permaneceu entretida, apesar da atmosfera desafiadora no estúdio. Johnny disse mais tarde que Leonard era a prova de que o talento podia superar quase tudo, lembrou um produtor de longa data. Ele gostou genuinamente da conversa e das histórias de De Niro, mesmo tendo que lidar com o cheiro. Ele nos disse que, às vezes, é preciso olhar além da embalagem para apreciar o presente que está dentro, o que era uma maneira muito Carson de descrever a situação. A equipe, no entanto, teve mais dificuldades com a visita de De Niro. Operadores de câmera e de microfone boom que precisaram permanecer próximos ao convidado por longos períodos acharam a experiência particularmente desafiadora. Um operador de câmera admitiu mais tarde ter respirado pela boca durante todo o segmento para minimizar o impacto do cheiro. Após a saída de De Niro, a poltrona dos convidados precisou de uma limpeza profissional antes de ser usada novamente. O odor impregnou o tecido de tal forma que apenas arejar não bastou. Um especialista foi chamado no dia seguinte para resolver. Carson nunca discutiu o odor, mantendo sua descrição habitual sobre os convidados. Quando De Niro faleceu vários anos depois, Carson prestou-lhe uma homenagem no ar, elogiando o seu talento e as suas contribuições para o cinema, sem mencionar os aspectos complicados dos seus hábitos pessoais. Era o típico Carson, concentrando-se no que importava, enquanto ignorava diplomaticamente o que não importava. O incidente reforçou a reputação de Carson entre os profissionais de Hollywood como um apresentador que tratava todos com respeito, independentemente das circunstâncias. Espalhou-se pela indústria que Johnny nunca envergonharia um convidado no ar, independentemente dos desafios que eles apresentassem. Essa reputação ajudou o programa a atrair até as personalidades mais excêntricas, sabendo que seriam tratadas de forma justa. Elizabeth Taylor, HT. Elizabeth Taylor surgiu em Hollywood nos anos 80 como guru fitness e atriz, promovendo um estilo de vida restritivo ao qual creditava sua energia e aparência. Taylor escreveu vários livros best-sellers sobre sua filosofia alimentar, que enfatizava alimentos crus, combinações inusitadas de sucos e a exclusão total da maioria das refeições convencionais. Quando ela apareceu no programa do Carson para promover seu mais recente livro e projeto de filme, suas escolhas alimentares criaram um problema inesperado. Taylor comia quantidades enormes de alho por saúde, querendo prevenir doenças e obter benefícios ao bem-estar. Aparentemente, ela comia dentes de alho crus ao longo do dia, várias vezes ao dia, criando um odor forte que impregnava tudo ao seu redor. O cheiro de alho era inacreditável, relembrou um maquiador que trabalhou com Taylor antes de sua aparição. Não era como se ela tivesse apenas comido pão de alho no jantar. Era alho cru concentrado, que vinha se acumulando no organismo dela por sabe-se lá quanto tempo. Quando ela respirava ou falava, era como uma força física te atingindo. Carson foi informado pela equipe que encontrou Taylor nos bastidores. Ao contrário de outros odores óbvios, o cheiro de alho só era notado quando Taylor falava, tornando-se insuportável para quem estivesse perto o suficiente para conversar. Durante a entrevista, o desconforto de Carson era visível para qualquer um que estivesse observando com atenção. Ele frequentemente se recostava na cadeira, criando um espaço adicional entre ele e Taylor. Ele virava o rosto.
Deu respostas mais longas. O mais revelador foi que ele conduziu uma de suas entrevistas mais curtas daquela temporada, encerrando o segmento vários minutos antes do previsto. Johnny estava visivelmente em dificuldades. Lembrou um operador de câmera que tinha uma visão clara do rosto do apresentador. Dava para ver que ele tentava não reagir toda vez que a Jasmine falava. Ele mantinha uma expressão agradável, mas seus olhos estavam lacrimejando, e a certa altura, ele chegou a prender a respiração por uns 10 ou 15 segundos. O que tornava a situação mais difícil era o entusiasmo da Taylor com suas escolhas alimentares. Ela mencionou repetidamente sua rotina de saúde durante a entrevista, falando com orgulho sobre o consumo de alho cru que estava deixando todos desconfortáveis. Carson fez várias brincadeiras sutis sobre sua dedicação ao bem-estar, mas Taylor interpretou como elogios, sem entender as entrelinhas. Carson tentou encerrar a entrevista 2 vezes antes de finalmente conseguir, observou um diretor que assistia da sala de controle. Taylor continuava a emendar novas histórias sobre sua dieta e estilo de vida, prolongando o quadro além do que Johnny se sentia confortável. Dava para ver o desespero dele para encerrar a conversa aumentar a cada minuto que passava. Após a entrevista, Carson saiu imediatamente do palco e pediu para tomar um ar. Um assistente de produção revelou que Johnny passou o intervalo comercial fora do estúdio, respirando fundo e bebendo água para se recompor. Ele voltou para o próximo segmento, parecendo um pouco recuperado, embora vários membros da equipe tenham notado que ele parecia incomumente quieto durante o restante do programa daquela noite. O incidente do alho tornou-se uma das participações especiais mais comentadas entre a equipe do programa, não porque Taylor tivesse sido deliberadamente problemática, mas porque a situação ilustrou como escolhas pessoais bem intencionadas poderiam criar desafios significativos para os outros. Taylor acreditava genuinamente na sua filosofia de saúde e estava simplesmente vivendo de acordo com os seus princípios, sem saber que esses princípios tinham consequências aromáticas poderosas. Carson lidou com isso com a sua habitual elegância, mas disse a vários de nós, em particular, que aquela experiência o fez apreciar dietas convencionais. Lembrando de um produtor que falou com o Johnny depois do programa. Ele brincou que o alho talvez afaste vampiros, mas também mantém os apresentadores de talk show à distância. Ele disse isso com humor, mas dava para perceber que a entrevista tinha sido genuinamente difícil para ele. Taylor jamais retornou ao programa, e isso aconteceu sem qualquer tipo de explicação ou anúncio oficial por parte da produção. Meses mais tarde, ao mencionarem o nome dele, Carson manteve-se diplomático, alegando que ele buscava novos rumos, embora toda a equipe compreendesse o verdadeiro motivo. Esse episódio apenas reforçou a lenda de Carson como um apresentador capaz de lidar com qualquer situação com extremo profissionalismo. Mesmo ao enfrentar algo tão desafiador quanto um hálito de alho insuportável, ele nunca constrangeu seu convidado, nem fez do problema o foco do quadro. Ele simplesmente suportou, adaptou-se e seguiu em frente, mantendo a atmosfera amigável do programa apesar de seu desconforto pessoal. Marlon Brando tinha se consolidado como um dos atores dramáticos mais sérios de Hollywood, conhecido por se transformar completamente física e mentalmente para cada papel. Na época em que apareceu no programa de Carson, no final dos anos 80, Brando estava promovendo um filme intenso sobre vício e a vida nas ruas. Sua preparação para este papel incluiu algumas escolhas inusitadas que proporcionaram talvez a experiência de convidado mais memorável da história do programa. Aparentemente, Brando estava vivendo caracterizado para o seu papel, que envolvia interpretar um sem-teto que lutava contra uma grave dependência química. Como parte de sua preparação de método, ele vinha usando a mesma roupa por semanas, dormindo ao relento ocasionalmente e evitando tomar banho deliberadamente para alcançar o que ele chamava de compreensão autêntica da experiência de seu personagem. Quando Brando chegou ao estúdio, a reação da equipe foi imediata e severa. Vários membros da equipe descreveram mais tarde o cheiro como o pior que já tinham encontrado em um ambiente profissional. Não era apenas odor corporal ou roupas sujas, era uma combinação de cheiros que sugeria que Brando tinha levado sua preparação de método a extremos perigosos. Na verdade, houve quem se recusasse a trabalhar no quadro, revelou um diretor presente no dia. Os cinegrafistas tiravam a sorte para ver quem ficaria mais perto da cadeira do convidado. Um técnico de som ameaçou se demitir a ter que microfonar Brando. Foi algo sem precedentes. O Carson pediu pessoalmente a toda a equipe, como um favor especial, que o ajudassem a terminar o segmento. A forma como Carson lidou com a situação revelou tanto sua liderança quanto seus limites. Ele concordou em realizar a entrevista, mas pediu que ela fosse significativamente encurtada. Ele pediu ventilação adicional no estúdio. Mais notavelmente, ele solicitou que fosse usado um sistema de microfone remoto, em vez de exigir que um membro da equipe se aproximasse fisicamente de Brando para colocar um microfone de lapela tradicional. Durante a entrevista em si,
Estava mais visível do que em quase qualquer aparição. Recuou na cadeira o máximo que pôde. Levava a mão à boca e ao nariz, em poses pensativas, mas tentando filtrar o ar. Respostas mais curtas que o habitual, passou pelas perguntas rápido, ansioso para encerrar o segmento. Johnny mal conseguia se segurar. Lembrei de um operador de câmera que filmou a entrevista. Em certo momento, Vincent se inclinou para a frente para enfatizar algo, e dava para ver o Carson recuando um pouco. Ele se recuperou rapidamente e disfarçou, mas o público definitivamente percebeu. Houve reações visíveis das pessoas nas primeiras fileiras também. Alguns estavam tapando o nariz, outros pareciam genuinamente preocupados. O que tornou a aparição de Brando particularmente problemática foi sua atitude em relação à situação. Diferente de convidados alheios ao impacto que causavam, Brando parecia orgulhoso do desconforto que provocava. Ele comentou na entrevista que o sofrimento é vital à arte e que atores devem sacrificar o conforto, incluindo, ao que parece, o de todos os outros. Carson o questionou sobre isso de forma gentil, mas direta. Observou um produtor que presenciou a troca. Johnny disse algo como: "Isso é certamente muita dedicação, mas será que essa dedicação precisa se estender às semanas que antecedem as filmagens?" Foi o mais próximo que Carson chegou de criticar diretamente as escolhas de um convidado durante uma entrevista. Brando pareceu desconcertado com a pergunta, tendo aparentemente esperado elogios pelo seu método extremo. Após o segmento, o estúdio passou pela maior limpeza de sua história. A cadeira do convidado foi descartada em vez de limpa, pois o odor impregnou o estofado sem chance de recuperação. O piso do palco foi tratado profissionalmente. Purificadores de ar funcionaram por horas. Vários membros da equipe sentiram náuseas o resto do dia. Carson retirou-se do estúdio logo após o término do programa, sem participar das reuniões de praxe. Um assistente comentou que Johnny foi direto tomar um banho, pois sentia que o cheiro havia impregnado em sua pele durante toda a entrevista. Dizem, inclusive, que ele preferiu descartar o terno por completo, em vez de enviá-lo para uma limpeza. O infame caso Brando acabou por mudar permanentemente as políticas de convidados do programa. Produtores adotaram triagens mais rigorosas, com discussões claras sobre higiene e limites na preparação de personagens. A política proibia métodos que criassem riscos à saúde ou condições inaceitáveis à equipe. Mais tarde, Carson descreveu a ida de Brando como um verdadeiro desafio, não pelas perguntas, mas pelo desconforto físico. Ele disse à equipe que respeitava a arte, mas que tal dedicação não deveria afetar os outros. Brando nunca mais voltou ao programa, apesar da longa carreira e de muitos projetos que valiam a promoção. O banimento tácito nunca foi oficial, mas o setor entendeu que Brando passou dos limites, algo que nem a paciência lendária de Carson tolerava. Audrey Hepburn, uma atriz cômica muito querida, famosa pelo seu talento para o improviso e pelo seu humor único. Durante as participações no programa do Johnny Carson nos anos 80, ela sempre trazia momentos inesperados. No entanto, a sua aparição no verão de 88 acabou se tornando memorável por motivos completamente diferentes. Hepburn adotou um regime físico extremo. Treinos diários intensos, dieta rigorosa e uso mínimo de higiene convencional. Ela adotara uma filosofia natural, rejeitando desodorantes e antitranspirantes por acreditar que continham químicos nocivos. Infelizmente, isso coincidiu com sua ida ao programa do Carson numa semana quente, com o ar-condicionado do estúdio quebrado. A combinação de fatores criou uma tempestade perfeita. Hepburn chegou ao estúdio logo após terminar uma sessão de treino intensa naquela tarde. O calor do verão era opressor. O sistema de refrigeração do estúdio operava com capacidade reduzida, e a abordagem natural de Hepburn à higiene significava que ela não tinha proteção contra as consequências inevitáveis dessas condições. Ao subir ao palco, a situação de Hepburn era evidente a todos. Sua filosofia de desodorante natural, somada ao calor e esforço, causou um odor forte, que piorou sob as luzes do estúdio. Carson notou o problema na hora, mas Marla já estava no palco e as câmeras gravavam. Lembrou-se de um diretor.
Johnny decidiu, num breve segundo, que iria continuar, mas optou por encurtar a duração da entrevista. Era visível que ele estava a calcular cuidadosamente a melhor forma de conduzir toda aquela situação. Todo aquele constrangimento derivava diretamente do longo histórico partilhado entre Carson e Hepburn. Eles possuíam uma química inegável, trocavam constantes brincadeiras e improvisavam sempre com muita naturalidade. Essa intimidade tornava a situação mais desconfortável, pois Carson não queria magoar alguém de quem gostava genuinamente. Durante a entrevista, Carson recorreu a todas as técnicas que tinha à disposição para lidar com a situação de forma diplomática. Ele fez piadas sobre o calor no estúdio, o que agradou ao público. Ele manteve a conversa dinâmica e fluida, evitando pausas longas. Ele se posicionou à distância máxima, mantendo ainda assim a aparência de uma conversa participativa. Johnny se esforçava para tudo dar certo, relembrou um cinegrafista que observava Carson. Ele era cuidadoso para não constranger Marla, enquanto lutava contra o cheiro. A certa altura, ela se aproximou dele para contar uma história, e era possível ver todo o corpo dele se tensionar. Mas ele nunca deixou transparecer no rosto. Hepburn, para seu crédito, pareceu perceber que algo estava errado no meio da entrevista. Embora nunca tenha mencionado a situação diretamente, ela começou a fazer piadas autodepreciativas sobre sua rotina de exercícios e o calor, talvez por ter percebido o desconforto sutil de Carson. Ela pareceu se dar conta aos poucos, e sua energia cada vez mais nervosa indicava um constrangimento crescente. Após o intervalo que encerrou sua participação, Hepburn procurou Carson em particular e pediu desculpas efusivas. Vários membros da equipe relataram que ela estava genuinamente angustiada com a situação, por não ter percebido como os vários fatores se combinariam para criar uma circunstância tão infeliz. Carson foi gentil a respeito, como sempre. Lembrou um produtor que testemunhou a conversa deles nos bastidores. Ele disse a Marla que essas coisas acontecem, que todos entenderam que foi sem querer e que ela não deveria se preocupar com isso. Ele a abraçou, algo bem típico do Johnny, o que a fez se sentir melhor, embora tenha sido ele quem sofreu durante a entrevista. O incidente não prejudicou a relação de Hepburn com o programa. Ela participou mais vezes nos anos seguintes, e ela e Carson riram do ocorrido em particular em várias ocasiões. Hepburn depois brincou em entrevistas sobre seu desastroso teste com desodorante natural, chamando-o de o verão em que aprendeu que certos químicos existem por boas razões. O que diferenciou isso de outras participações sobre odores foi o respeito e a compreensão mútua entre ambos. Diferente dos convidados defensivos, Hepburn viu o erro, sentiu remorso e manteve a perspectiva para, com o tempo, rir da situação. A reação de Carson ao incidente com Hepburn provou sua decência. Ele protegeu a dignidade dela no ar, aceitou seu pedido de desculpas e nunca mais mencionou o caso. A amizade sobreviveu ao constrangimento graças à maturidade e gentileza de ambos. Robin Williams era um ator de teatro britânico que migrou para o cinema em meados dos anos 80, trazendo sua formação clássica e seu estilo distinto para as produções de Hollywood. Williams era conhecido por seus hábitos pessoais excêntricos, seu desprezo pela cultura comercial americana e suas opiniões francas sobre integridade artística. Quando ele apareceu no programa de Carson para promover seu filme mais recente, suas escolhas peculiares de dieta e higiene criaram o que a equipe descreveu mais tarde como uma experiência singularmente desagradável. Williams era um praticante dedicado de uma filosofia alimentar obscura que envolvia o consumo de grandes quantidades de alimentos fermentados, suplementos de ervas incomuns e o que ele descrevia como chás purificadores. A dieta dele alterou profundamente sua química corporal, criando um odor que a equipe mal conseguia descrever com educação. Não era um cheiro identificável, explicou um assistente que encontrou Williams nos bastidores. Um odor estranho, azedo e fermentado que parecia emanar de seus poros. Algumas pessoas compararam a queijo velho, outros disseram que lembrava mais adubo. Todos concordaram que era profundamente desagradável e diferente de tudo o que já tinham sentido antes. Carson foi avisado sobre o aroma incomum de Williams antes do quadro, mas a descrição prévia não o tinha preparado totalmente para a realidade. Quando Williams entrou no palco, o sorriso profissional de Johnny vacilou por um momento antes de ele recuperar a compostura. A plateia na frente reagiu, com a surpresa de muitos sendo captada pela câmera. O que tornou a aparição de Williams difícil foi sua postura combativa na entrevista. Ao contrário de "She wants wine ever do dain so eboam",
Enquanto outros convidados buscavam agradar, Williams sentia um prazer genuíno em ser uma pessoa difícil. Ele dava respostas curtas a Carson, criticava o entretenimento e tratava toda a entrevista com um profundo desdém. Johnny estava lidando com o cheiro e a atitude ao mesmo tempo, o que testava seus limites, lembrou um diretor na cabine de controle. Williams era deliberadamente desagradável, quase como se quisesse tornar a entrevista difícil. Somado ao odor, foi uma das raras vezes em que se viu Carson perder a paciência com um convidado. Após uma resposta desdenhosa, Carson fez um comentário incomum. Disse: "Sua dedicação ao ofício se estende a todos os sentidos." O público, impaciente com a grosseria, explodiu em risadas. Williams, confuso, não captou o duplo sentido, enquanto Carson mantinha ar inocente. Foi o mais próximo que Carson chegou de mencionar o odor de um de seus convidados, disse um dos redatores da equipe. Foi sutil o suficiente para que Williams não percebesse, mas todos os outros entenderam exatamente o que Johnny quis dizer. Foi um momento de solidariedade com o público, reconhecendo que todos estavam passando por algo desagradável juntos. A entrevista foi encurtada significativamente em relação ao planejado, terminando abruptamente depois que Williams fez um comentário particularmente pretensioso sobre a falta de sofisticação do público americano. Carson agradeceu-lhe de forma claramente definitiva, e Williams saiu do palco parecendo satisfeito por ter mantido a sua integridade artística ao ser difícil. Após a saída de Williams, Carson fez um comentário raro no ar sobre um convidado. Ele disse: "Bem, foi uma experiência sensorial. A plateia, que aguentou a grosseria e o cheiro de Williams, aplaudiu, um reconhecimento sutil do desconforto e alívio." Carson disse mais tarde à equipe que Williams representava tudo o que ele detestava em certos artistas pretensiosos. Relembrou um produtor de longa data, não apenas as questões de higiene, mas o desprezo pelo público, a grosseria disfarçada de integridade, a crença de que ser difícil era, de alguma forma, equivalente a ser sério. Johnny disse: "Talento não te dá o direito de ser indelicado ou causar desconforto." Williams foi banido. Carson ordenou que o incluíssem na lista negra independente do sucesso de sua carreira. Era um banimento permanente raro, reservado para convidados que tivessem ocupado várias linhas simultaneamente. O famoso caso Williams serviu para ilustrar perfeitamente o estilo característico de Carson. Embora fosse paciente com erros e protetor com seus convidados, ele não tolerava quem se mostrava difícil ou desrespeitoso. Nessas situações específicas, a diplomacia dava lugar a cortes incisivos e punições severas. O incidente também reforçou a reputação de Carson entre os profissionais de Hollywood como alguém que valorizava a gentileza e a consideração acima da fama ou do prestígio. Espalhou-se pela indústria que tratar mal a equipe de Carson ou demonstrar desprezo pelo seu público resultaria na exclusão do seu programa, independentemente do sucesso de bilheteria ou da aclamação da crítica. Os 25 anos de Johnny Carson à frente de seu programa proporcionaram inúmeros exemplos de elegância sob pressão, resolução diplomática de problemas e um compromisso em tratar a todos com respeito, independentemente das circunstâncias. As participações de convidados com problemas de odor, embora desconfortáveis na época, tornaram-se exemplos lendários de sua habilidade em lidar com situações impossíveis mantendo seus princípios.